Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das Segundas de Conversa. Estamos em direto da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e tenho comigo, em representação desta instituição, um professor, o Dr. Filipe Freitas. Muito obrigada por nos ter acolhido tão simpaticamente nesta que também é a sua casa e que foi a primeira instituição de ensino médico dentário fundada em Portugal há quase 50 anos. Tem noção de quantos alunos é que já formou? Bem, muito obrigado pela gentileza do convite, Raquel. É um privilégio poder participar nesta iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro. E sejam muito bem-vindos à Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. De facto, fomos a primeira instituição de ensino médico-dentário, fundada em Portugal em 1975, então Escola Superior de Medicina Dentária, mais tarde Faculdade de Medicina Dentária, integrada à Universidade de Lisboa, e teremos formado cerca de 1.500 médicos dentistas. Mas formamos também outros profissionais da equipa de saúde oral. Formamos também higienistas e técnicos de prótese dentária. Muito bem. E qual é que é o estado do ensino da medicina dentária em Portugal? Nós temos profissionais suficientes para as necessidades da população? Eu diria que o ensino da medicina dentária em Portugal é de excelência, ao nível do que melhor se faz em todo o mundo. E sim, temos de facto uma oferta formativa suficiente que terá já ultrapassado as necessidades do nosso país. A Organização Mundial de Saúde aconselha um rácio de um médico dentista para cada 1.500 habitantes e nós, no nosso país, temos um médico dentista para cada 900 habitantes. Certo. Ficaremos com as suas ideias para ao longo desta conversa. Muito obrigado. Estamos, portanto, em direto a partir da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa para mais um episódio das Segundas de Conversa, subordinado ao tema Cabeça e Pescoço. Um campo minado? Vamos estar à conversa com Eduardo Neto, médico especialista em radio-oncologia, e Filipe Freitas, médico dentista especialista em cirurgia oral, para falarmos acerca do cancro da cabeça e do pescoço. Sejam bem-vindos às Segundas de Conversa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das Segundas de Conversa. Estamos em direto, como disse, a partir da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Já sabe que durante este episódio pode, através da caixa de comentários, falar connosco. Pode deixar os seus comentários acerca deste episódio, diga-nos de onde é que nos está a ver, faça as suas questões, que podem ser colocadas em tempo real aos especialistas que estão aqui connosco, deixe sugestões de novos temas que gostava de ver debatidos nestes nossos episódios. Vamos estar à conversa com Eduardo Neto, médico especialista em radio-oncologia, doutorado pela Nova Medical School e que faz parte do grupo dedicado aos tumores da cabeça e do pescoço do IPO de Lisboa. E também com o Filipe Freitas, médico dentista especialista em cirurgia oral. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela vossa presença aqui esta noite. E começo por perguntar, posso tratá-los por Eduardo e Filipe? Sem dúvida. Muito obrigada. Vamos então começar. Nós hoje estamos aqui para falar acerca de tumores da cabeça e do pescoço. Sendo médico dentista, Filipe, eu pergunto, isto é um cancro que começa na boca? É um conjunto de vários tumores que podem manifestar-se na boca. A boca, a cavidade oral, é provavelmente a localização mais comum para o cancro da cabeça e pescoço. Quando falamos de cancro oral, falamos do conjunto dos tumores malignos que afetam qualquer localização da cavidade oral, desde o limite anterior, que são os lábios, até ao limite posterior, garganta, orofaringe. E, portanto, estamos a falar de um conjunto alargado de estruturas anatómicas que podem ter tumores malignos. A localização mais frequente é a língua. Correto. Não começando ou não estando esses tumores na cavidade oral, Eduardo, pergunto-lhe, em que outros sítios da cabeça e pescoço é que podem ser encontrados? O cancro de cabeça e pescoço envolve uma série de patologias de várias localizações, como o Filipe falou, não só da cavidade oral, mas também da nasofaringe, da orofaringe, da laringe, hipofaringe, ou seja, de das vias aerodigestivas superiores. Inclui também os ouvidos, inclui as glândulas salivares. Nós normalmente excluímos a pele, os tumores cerebrais, os tumores do sistema nervoso central. Mas, em geral, os tumores das vias aerodigestivas superiores são todos englobados
nesta categoria que nós chamamos de cancro de cabeça e pescoço. Ficou aqui um bom resumo do que é que inclui e não inclui este cancro da cabeça e pescoço. Percebendo então estas localizações e falando até da cavidade oral, tenho que lhe perguntar, este tipo de cancro está relacionado com aquilo que nós comemos e bebemos? Está. Os principais fatores de risco são, essencialmente, o tabaco e o álcool. Eu diria que os dois hábitos, o consumo de tabaco e de álcool é responsável por mais de metade, provavelmente 3/4 dos casos de cancro oral. Há um efeito sinérgico negativo de consumo de álcool e tabaco. Depois existem outros fatores de risco. Essencialmente a exposição solar não protegida à radiação ultravioleta, essencialmente para o cancro do lábio, e a infecção por alguns subtipos do vírus do papiloma humano, sobretudo o subtipo 16 e 18, mas sobretudo em relação ao cancro da orofaringe, não propriamente em relação ao cancro oral, aí é residual o papel deste vírus, mas essencialmente no cancro da orofaringe, a região posterior da boca, a base da língua, o palato mole, as amígdalas, aí o vírus do papiloma humano tem um papel importante. Mas em termos gerais, eu diria que o tabaco e o álcool são os principais fatores de risco. Em relação à alimentação, ao que nós comemos, uma dieta rica em fruta e vegetais frescos, por ser rica em agentes antioxidantes, vitamina A, C, E, poderá ter um efeito protetor. E, portanto, uma dieta menos rica em carnes vermelhas, em gorduras, em açúcares, será uma dieta que vai diminuir o risco de desenvolvimento de cancro em geral e também, em particular, do cancro oral. Falou aí de muitos fatores modificáveis, não é? Da nossa... Verdade. Que podemos corrigir, que podemos modificar. Eduardo, no início o Filipe estava a falar que o álcool e o tabaco têm influência no desenvolvimento deste cancro. Mas todo o álcool, qualquer quantidade, porque nós estamos até habituados a ouvir que um copinho à refeição faz bem. Mas faz bem? Não faz bem? É assim, isso é algo também cultural e existe muita informação que pode fazer bem a parte cardiovascular. Mas os dados da OMS não quantificam uma quantidade mínima que seria segura. Então a recomendação é prudência. Agora, o tabaco não tem um efeito apenas de promoção e carcinogênese. Mais tarde, no tratamento dos doentes, vai ter um efeito muito prejudicial para o sucesso dos tratamentos. Então nunca é tarde para parar. Na parte do tabaco. E vou agora fazer aqui uma questão, até a ver com esses hábitos. A incidência do cancro oral, para si, Filipe, é igual em homens e mulheres? Não. A incidência é muito maior em homens. Portanto, de acordo com os últimos registros oncológicos nacionais, dos cerca de 1.600 casos de cancro oral e da faringe diagnosticados por ano em Portugal, cerca de 1.200 serão em indivíduos do sexo masculino. Portanto, é um cancro que afeta essencialmente indivíduos do sexo masculino. Provavelmente porque também, do ponto de vista cultural, há uma maior associação ao hábito de fumar e de beber. Certo. E em Portugal, isto que nós estamos aqui a falar hoje é uma realidade? Importa nós estarmos a debater este tema? Há, de facto, pessoas com cancro da cabeça e pescoço? Faz sentido estarmos a trazer este tema para uma conversa de literacia em saúde? Faz sentido porque, de facto, é uma realidade. Os tais 1.600 casos por ano são um número significativo e porque há um grande desconhecimento da população em relação a este cancro. Portanto, devemos contribuir para o aumento do conhecimento, da literacia em relação a este cancro. Começámos por falar no início da nossa entrevista sobre esta faculdade, quantos médicos dentistas formava, se havia, se não havia médicos dentistas suficientes para a população. E a minha pergunta é se tem noção de quantos médicos dentistas é que trabalham no Serviço Nacional de Saúde? Provavelmente neste momento em Portugal existirão no ativo cerca de 12.000 médicos dentistas e infelizmente a exercer no Serviço Nacional de Saúde serão apenas 150 colegas. Portanto, cobrem uma pequena franja do território nacional. Portanto, o acesso é muito limitado. Exato, era exatamente isso que o exercício da atividade de medicina dentária em Portugal faz essencialmente em clínicas e consultórios privados.
Mas mesmo assim, eu tenho conhecimento que existe um projeto que é o Projeto de Intervenção Precoce de Cancro Oral, que é mais conhecido por PIPCO, e que tem todo o interesse até para os médicos de família que possam estar a acompanhar estas conversas e que queiram saber mais acerca desse projeto e de como é que ele funciona. Será que nos poderia falar acerca deste projeto? É um projeto pioneiro, implementado em 2014 para a Direção-Geral de Saúde e visa precisamente aproveitar a capacidade instalada em termos de recursos privados e públicos para contribuir para o diagnóstico precoce e para o tratamento atempado de cancro oral. Muito simplificando o procedimento, sempre que um médico de família identificar uma lesão suspeita, pode emitir o chamado cheque de diagnóstico, que permite ao doente fazer uma consulta com um médico dentista aderente a este projeto. Se depois o colega entender que há indicação para a biópsia, emite um segundo cheque, que é o cheque biópsia, e em poucos dias teremos o resultado. Se porventura se confirmar o diagnóstico de cancro, o doente é referenciado ao IPO da área de residência e, portanto, em poucos dias temos o diagnóstico e a marcação da consulta para a decisão terapêutica. Que permite aqui uma detecção precoce, no caso dela ser... E um acesso facilitado depois ao tratamento. Com certeza. Pegando nesta questão do diagnóstico e detecção precoce, Eduardo, pergunto-lhe qual é que é a importância do diagnóstico e detecção precoce e como é que isso pode influir no desenvolvimento da doença de cancro de cabeça e pescoço. São muitas doenças, uma delas é a cavidade oral, mas existem outras doenças que têm até o seu diagnóstico mais difícil. Mas é muito importante que o diagnóstico precoce seja realizado para garantirmos uma maior probabilidade de controle da doença e de sobrevivência a longo prazo e minimizar sequelas dos tratamentos, quer seja cirurgia, radioterapia, os tratamentos sistêmicos. A probabilidade de cura é, portanto, mais elevada se o diagnóstico for atempado. Sim, nós temos hoje, a maior parte dos hospitais, dos centros de referência, têm publicado seus melhores resultados nos estadiamentos e nós conseguimos ver que, de uma forma geral, nos estádios iniciais das doenças, dessas várias doenças, qualquer que seja a forma de tratamento, nós conseguimos garantir entre 80% e 90%, dependendo do subsídio e da modalidade terapêutica que é utilizada. Quando nós vamos avançando nas fases mais avançadas da doença, obviamente que existe um prejuízo e na fase mais avançada nós não conseguimos garantir esses índices. Como é que se detecta precocemente cancro oral, Filipe? Em relação ao cancro oral, nós temos uma grande vantagem que só é comparável ao cancro da pele, que é a possibilidade de nós vermos diretamente o tumor ou uma lesão suspeita de corresponder a um tumor maligno. Portanto, nós devemos aproveitar essa vantagem a favor do doente, a favor do diagnóstico precoce. E, portanto, sempre que numa consulta é observada uma lesão que tem características de malignidade, haverá indicação para a realização de uma biópsia que confirmará ou não a existência de um tumor maligno e que depois levará o doente ao tratamento oncológico. Portanto, o diagnóstico faz com inspeção, com observação, com palpação e depois com confirmação histológica com recurso a uma biópsia. E no caso dos outros sítios que o Eduardo estava a falar, o diagnóstico também é igualmente simples? É assim, na verdade o diagnóstico nunca é simples, não é? Nós precisamos da melhor equipa multidisciplinar que nós temos, que envolve várias especialidades, da estomatologia, otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, e os nossos colegas da anatomia patológica e da imagiologia que nos vão garantir a melhor hipótese de um diagnóstico. Mas os outros sítios, que não seja a cavidade oral, existem vários outros sintomas, desde a rouquidão, feridas na garganta, dificuldade de engolir, dificuldade de respiração, que são muito variáveis, ou gânglios no pescoço, que é um sinal de doença mais avançada, mas que é, em alguns subsítios, a principal queixa do doente. Qual é, então, a intervenção de um médico dentista neste processo? Portanto, o que é que ele faz e até onde é que ele vai? E o mesmo para o Eduardo, e como é que se podem interligar estes profissionais neste processo clínico do doente? Onde é que começa e por onde é que ele passa e termina? O papel do médico dentista é essencialmente de prevenção e diagnóstico precoce. Isto antes do tratamento oncológico, depois do tratamento oncológico, ao nível da reabilitação oral do doente. Portanto, eu diria que são três
áreas de intervenção do médico dentista: a prevenção, essencialmente a correção dos fatores de risco, o diagnóstico precoce, com a observação do doente com aquelas manifestações, a úlcera que não cicatriza, a lesão branca ou a lesão vermelha que não tem causa aparente, um aumento do volume, a dificuldade em movimentar a língua, portanto, um conjunto de alterações que podem constituir uma manifestação de doença oncológica, e depois a confirmação com a biópsia. Esse é o contributo do médico-dentista, fazer o diagnóstico o mais precocemente possível, porque isso vai ter uma influência positiva depois no prognóstico da doença. O tratamento depois é multidisciplinar, essencialmente em centros hospitalares de referência, e inclui especialistas de várias áreas, onde se inclui também a radio-oncologia, a cirurgia, a oncologia médica. Portanto, é uma abordagem multidisciplinar. Quer então pegar por aqui e continuar? Sim, o Filipe falou bem, são doenças complexas, cada um desses tumores com um impacto muito grande na vida das pessoas. É importante termos uma equipa multidisciplinar, e por isso que esses tumores, em vários centros europeus, são referenciados para centros que têm capacidade de fazer os tratamentos cirúrgicos de otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, os cuidados estomatológicos avançados, os tratamentos de radio-oncologia e de oncologia médica que os doentes precisam. E existe uma evidência na literatura crescente, é que, assim como outros tumores, como o cancro de pulmão, o cancro de cabeça e pescoço tem uma sobrevivência mais elevada quando o doente é tratado em centros de alto volume, ou seja, centros com elevada experiência no tratamento dessas patologias. E qualquer médico dentista pode fazer esta detecção, este diagnóstico, numa consulta de rotina normal de medicina dentária, ou exige a existência de um especialista? Vamos ver, qualquer médico dentista tem competências para identificar uma alteração patológica, uma alteração suspeita que pode, de facto, constituir um carcinoma, que é o tipo de tumor maligno mais frequente na cavidade oral. Se porventura depois o colega entender que não tem as condições necessárias para fazer a biópsia, irá enviar o doente a quem estiver melhor preparado para o fazer. Na medicina dentária também existem especialidades, e, portanto, também há médicos dentistas especialistas em cirurgia oral que estão mais habituados a fazer procedimentos cirúrgicos, onde se inclui a biópsia. Filipe, como clínico que iniciou voluntariamente os rastreios de cancro oral da Liga Portuguesa contra o Cancro, do Núcleo Regional do Sul, que vantagens é que vê neste programa e nestes rastreios? Sente que a população compreende a importância deste tema, que está informada acerca deste assunto e que vai à procura por saber da importância deste rastreio? Sinto que há ganhos diretos, óbvios, para os doentes que nós vemos e nos quais identificamos tumores numa fase inicial do seu desenvolvimento. É importante reforçar a ideia de que muitos tumores numa fase inicial são assintomáticos, o doente não tem queixas e, portanto, isso contribui para atrasar o diagnóstico. É importante também dizer que há um conjunto de alterações designadas de potencialmente malignas, que, não sendo cancro, têm potencial de transformação maligna e, portanto, devemos também identificar e tratar essas lesões, e é isso que fazemos nos rastreios de cancro oral da Liga, mas depois há um benefício indireto de chamar a atenção da população para a existência deste cancro, que é o cancro oral, que é desconhecido de grande parte da população. E, portanto, esse contributo para colocar o cancro oral na ordem do dia é muito importante. Eduardo, falámos aqui um pouco da detecção do cancro oral, mas e depois? O que é que se faz a seguir? Que tratamentos é que existem disponíveis para as pessoas que tenham este diagnóstico? Assim, não só para o cancro oral, mas para todo o cancro de cabeça e pescoço. Isso depende da fase da doença, do doente, do centro, da expertise. E é por isso que eu volto a falar sobre as consultas multidisciplinares, em que nós vamos escolher o que é o mais, o que nós achamos que é o mais adequado para o doente e oferecer as opções de tratamento. Nós, tendencialmente, em alguns subsídios, como a cavidade oral, os tumores iniciais são tratados no nosso protocolo, por exemplo, no EPO, com cirurgia, e os doentes são todos reavaliados com o resultado da cirurgia para saber se fazemos mais tratamentos a seguir. Outras localizações, como a nasofaringe, o tratamento mais indicado é o tratamento com radioterapia, com ou sem quimioterapia. Na orofaringe, nós temos
assim duas opções equivalentes entre a cirurgia e a rádio. A mesma coisa para a corda vocal, para a preservação da voz dos doentes. Então, nós realmente precisamos ver cada caso, cada sítio e cada fase da doença para escolher entre as unidades core da cirurgia, de otorrinolaringologia e cabeça e pescoço, a radio-oncologia e a oncologia médica, qual é o melhor plano terapêutico para cada doente. Por isso que não é uma pergunta exatamente fácil de dar uma resposta única. Tenha, se calhar, só uma resposta. Falou aí numa coisa importante, aliás, falou em várias, mas falou nas cordas vocais e na preservação da voz. E a minha seguinte questão era, esses tratamentos que evidenciou e que apresentou, quais as suas consequências para os doentes? Novamente, na parte da laringe, os efeitos colaterais, cada subsítio tem efeitos colaterais diferentes, quer seja os tratamentos locais, a cirurgia e a rádio, quer seja quando utilizamos tratamento sistêmico com quimioterapia ou anticorpos monoclonais. Existem efeitos colaterais que são agudos ou, da nossa parte, transitórios, outros que são permanentes. Isso de todos os tratamentos. E nós discutimos com os doentes as vantagens de uma opção com cirurgia ou de uma opção com tratamento de quimio e rádio, por exemplo, o tratamento das cordas vocais. E existem atualmente tratamentos que sejam inovadores ou os tratamentos que estamos a utilizar são os mesmos que sempre se utilizaram? Acho que são os tratamentos que são adequados aos doentes. Nem toda novidade é inovação. Existe muita novidade que não se transforma em um tratamento clínico e que substitui o tratamento anterior. Então, nós continuamos preconizando os tratamentos de cirurgia, de radioterapia e de quimioterapia, que dão a maior garantia para os doentes. Lógico, não é exatamente a mesma cirurgia de 40 anos atrás, a mesma radioterapia de 20 anos atrás. E eles são gradativamente atualizados naquilo que é inovação que faça sentido. Então, de uma forma objetiva, quais é que são os índices de sobrevivência e cura? É assim, para cada sítio nós temos índices, tendencialmente, nas fases iniciais, 1 e 2, nós conseguimos índices superiores aos 80%, 90%, e nas fases finais, no estádio 4, 4C, nós não conseguimos oferecer os mesmos índices. Isso, o diagnóstico precoce tem essa vantagem de dar mais opções de tratamentos e maior probabilidade de tratamento, de probabilidade de controle da doença e de sobrevivência a longo prazo, com menos sequelas e melhor qualidade de vida. Pergunto então agora a ambos, se estivessem num órgão decisivo e pudessem escolher hoje uma medida para implementar hoje, o que é que fariam? Provavelmente uma aposta mais forte na prevenção e, neste caso concreto, a prevenção inclui necessariamente a cessação tabágica. Portanto, um programa nacional que aconselhasse os jovens, sobretudo os jovens. Há estudos que mostram que se atualmente os jovens que fumam deixassem de fumar, daqui a 20 ou 30 anos haveria muito menos mortes por cancro. Portanto, eu diria que seria uma aposta em programas de cessação tabágica. Eduardo? Eu vou deixar o conselho do Felipe para o tabaco, porque Portugal tem um excelente programa de combate ao tabaco. Se eu tivesse que gastar 1 cêntimo hoje para investir, hoje seria em recursos humanos. Porque existe uma necessidade transversal de equipar não só de equipamentos, mas de recursos humanos. Sou suspeito porque metade de todos os doentes oncológicos fazem radioterapia. Em cabeça e pescoço são 70%, podem chegar a 70% de todos os doentes fazer radioterapia e nós precisamos de recursos humanos para a próxima década, quer sejam médicos e não médicos. E qual é que é a importância da literacia em saúde e de iniciativas como esta que estamos a ter aqui hoje para falar deste tema e para levar estas informações à população? É fundamental, porque os principais fatores de risco são modificáveis. Portanto, se os principais fatores de risco são o álcool, o tabaco, a infecção pelo HPV,
exposição solar não protegida, nós podemos modificar esses quatro. Podemos aconselhar os doentes a não fumar, a moderar o consumo de álcool, a aconselhar a vacinação para o HPV e a fazer uma exposição solar protegida, sobretudo em profissões mais expostas, agricultores, pescadores ou indivíduos com a pele mais branca. Portanto, os 4 principais fatores de risco podem ser modificáveis e, portanto, essa literacia, falar de cancro oral, é explicar às pessoas que os principais fatores de risco podem ser alterados. Portanto, podemos corrigi-los e estamos seguramente a contribuir para uma menor incidência da doença. Eduardo? É cada vez mais importante, até para otimizar os recursos, não é? Acho que é importante haver uma harmonização entre a literacia que os profissionais de saúde buscam na internet e que os doentes buscam. Nós não estamos a buscar as informações no mesmo sítio, isso causa alguma entropia no sistema, algum não só desgaste na relação e talvez alguma expectativa que possa não ser cumprida como a pessoa imaginava. Isso provavelmente porque não estamos a consultar as mesmas fontes. Eu acho que a literacia, programas como este e outros, com outros elementos da equipe multidisciplinar, podem ajudar a cada vez mais solidificar este tipo de cancro na população, o conhecimento sobre este tipo de cancro na população, assim como existe o cancro de mama e outros cancros que são mais prevalentes e que são mais do conhecimento geral. Eduardo, Filipe, muito obrigada pela vossa presença nesta agradável troca de conhecimento que nos proporcionaram. Para si, aí em casa, tenho ainda um recado importante. O Núcleo Regional do Sul, da Liga Portuguesa contra o Cancro, promove todos os sábados rastreios de cancro oral, que, como vimos, são tão importantes. Basta aceder ao site da Liga Portuguesa contra o Cancro e veja no calendário em que sábado é que vamos estar mais perto de si para poder participar neste rastreio tão importante. A Liga Portuguesa contra o Cancro tem também consultas de cessação tabágica. Informe-se no nosso site e inscreva-se. E foi assim mais um episódio das Segundas de Conversa, desta vez subordinado ao tema Cancro da Cabeça e Pescoço. Relembro que poderá ver este episódio, bem como rever todos os outros que já fizemos até agora, no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro, na zona dos vídeos. Agradeço, em nome da Liga Portuguesa contra o Cancro, em primeiro lugar, à Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, por nos ter tão simpaticamente acolhido no seu espaço, e aos nossos convidados, Eduardo Neto e Filipe Freitas, bem como ao nosso patrocinador, a Sanofi. O próximo episódio das Segundas de Conversa vai acontecer já no próximo mês, no dia 22. Vamos estar em direto a partir do Museu Nacional da Arte Antiga. E como sabe, os nossos locais têm sempre a ver com o nosso tema. Adivinham? Vamos falar sobre envelhecimento. A problemática do envelhecimento no tratamento precoce, aliás, no tratamento do cancro. A arte de envelhecer. Mais é menos ou menos é mais? Vamos falar com Assunção Vaz Pato, que é neurologista com diferenciação em geriatria, com Hugo Nunes, oncologista, e com José Pereira de Almeida, teólogo e doutorado em bioética. E pronto, até lá mantenha-se em contacto com a Liga através das nossas plataformas habituais. Quanto a mim, foi um gosto passar esta conversa com vocês. Até à próxima!